Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Davi. Hoje, dando continuidade à nossa atividade, nós faremos a correção da atividade 04. Essa atividade ela foi enviada para você no dia 11 de novembro. Então, já tem quase um mês aí que ela foi enviada, né? Certo? Falta 10 dias aí. O que acontece? Nós já enviamos 5 atividades para vocês. Tá? Eu enviei a primeira, a segunda atividade. E essa primeira e a segunda atividade, elas foram usadas para somar a tua primeira avaliação. A atividade 3, 4 e 5, que são essas atividades que estão abertas, certo? Elas serão usadas para te dar a nota da segunda avaliação. Então é importante que você continue fazendo as atividades tudo certinho para não ter nenhum tipo de problema lá na frente, tá bom? Então vamos ver aqui, gente. Como nós sabemos, né, como você deve saber, nós estamos estudando o tempo e o clima. Então vamos logo direto para as perguntas aqui, certo? Para o vídeo não ficar muito longo. Então nós temos aqui a primeira pergunta. As colunas abaixo apresentam elementos climáticos e fatores climáticos. Associe as duas colunas. Coluna 1, elementos climáticos, 2, fatores climáticos. Né? Então a coluna aí enumera aí. Número 1, né? Elementos climáticos, número 2, fatores climáticos. E a coluna 2, nós temos, né, alguns nomes lá com o parêntese em branco. Altitude, pressão atmosférica, chuva, correntes marítimas e latitude. Então, o que ele quer que você faça? Ele quer que você associe. Então, elemento climático está identificado com o número 1. E fator climático está indicado com o número 2. Então, vamos fazer a associação aí. O primeiro, a altitude. Né? A altitude, ela é um elemento ou ela é um fator climático? A altitude é um fator climático, tá? Então, aqui vai ser número 2, no primeiro parêntese. A pressão atmosférica, ela é um elemento ou um fator climático? Bom, então você sabe, né? Existem 3 elementos climáticos. A temperatura, a pressão atmosférica e a umidade. Então, aqui vai ser número 1. Chuva, que corresponde à umidade, também vai ser considerado elemento climático. Então, a gente vai ter o que aí? 2, 1, 1. Então, a gente já tem uma resposta bem aqui, gente. Olha, essa é a primeira, tá? Os outros 2, corrente marítima e latitude, correspondem àquilo que nós chamamos de fatores climáticos, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pegue lá seu material, dê uma lida. E se continuar com a dúvida, faça lá uma pergunta no meu PV, sem nenhum problema, tá? Então, a resposta correta a essa pergunta é a primeira alternativa. 2, 1, 1, 2, 1. Agora vamos aí à segunda pergunta. De acordo com seus conhecimentos sobre fatores climáticos que influenciam o clima dos diversos lugares do planeta, é correto afirmar que... Vamos ver aí, gente, o que a gente tem. Quanto maior a latitude, maiores são as médias térmicas anuais. Latitude. Deixa eu ver aqui. Eu tirei tem uma imagem aqui para a gente poder observar sobre o que significa latitude. Vou colocar aqui para vocês, gente. Olha, a latitude, ela é a distância de um ponto. Vou pegar uma caneta aqui, acho que deve ter aqui, certo? Ela é a distância de um ponto em relação à linha do Equador, tá? Então vamos imaginar que eu estou bem aqui nessa linha, né? 30, tá? 30 graus. Ó. Então significa que eu estou 30 graus ao norte do Equador. À medida que eu me afasto da linha do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, certo? O que acontece com a minha latitude? Ela aumenta. Então quando eu chego lá no hemisfério norte, lá no polo norte, a minha latitude chega a 90 graus. Meu 90 tá feio, né? E quando eu chego lá no polo sul, tá? Eu também chego à latitude 90 graus. 90 graus ao sul. E aqui no polo norte, 90 graus ao norte. E professor, quando eu estou em cima da linha do Equador, a minha latitude é 0.
Então, para nós que moramos aqui, não muito distante da linha do Equador, a nossa latitude, ela deve ser, acredito que seja 4 alguma coisa, tá? Ao sul do Equador. Observe uma coisa, gente. Quando nós estamos próximos da linha do Equador, a temperatura tende a ser mais elevada. E quando nos afastamos da linha do Equador, a temperatura tende a cair. Então, se você aumenta a sua latitude, a temperatura cai. Se você diminui a latitude, né, a posição aqui do globo, a temperatura aumenta, certo? Então, se você vai em direção 30 graus ao sul do Equador, a temperatura diminui. 30 graus ao norte do Equador, a temperatura diminui. Se eu continuar, professor, né, numa viagem mais ao norte, a temperatura vai caindo, vai ter uma hora que você vai chegar lá no Polo Norte, ou então, se você for ao sul, você vai chegar lá no Polo Sul, na Antártida, certo? Então, essa é a questão da latitude. Próximo do Equador, a temperatura é elevada. Distante do Equador, a temperatura é pequena, né? Certo? Então, vamos voltar lá ao nosso formulário. Onde que ele está? Está aqui. Então, de acordo com seus conhecimentos sobre fatores que influenciam o clima, os diversos lugares do planeta, é correto afirmar que quanto maior a latitude, maiores são as médias térmicas? Errado. Isso não pode ser. Quanto menor a altitude, menor a temperatura. Olha só isso aí, certo? Altitude é um outro fator climático. Eu tenho uma outra imagem aqui para a gente poder analisar também. Deixa eu ver, cadê? Por aqui, aqui, olha só, altitude. Nós temos uma imagem aqui que ilustra a influência do fator altitude na temperatura de algumas cidades. No caso aqui das cidades, de 3 cidades paulistas, né? Santos, que fica no litoral, a cidade de São Paulo, tá? E a cidade de Campos do Jordão. Bem, mas se você for observar, existe um desenhozinho aí, né, em branco, que ilustra pra gente a altitude dessas cidades, tá? Então, se você pegar bem aqui, olha, Santos está quase no nível do mar, né? Um pouco acima do nível do mar aí, claro, tá? E aí 2 metros, né, acima do nível do mar. E a temperatura média lá em Santos é de 22,6 graus Celsius, tá? Então observa, Santos, que é uma cidade litorânea, a 2 metros, né, acima do nível do mar, tem temperatura de 22,6 graus Celsius. Aí então eu subo o relevo, vou subir a serra, como eles falam lá, né? E chego até São Paulo. 800 metros de altitude a cidade de São Paulo está, né? A temperatura já caiu 2 graus Celsius, olha só. Foi de 22, no caso lá em Santos, né, para 20,6 lá em São Paulo. Ah, mas eu quero, né, atingir uma temperatura menor. Então você continua subindo a área serrana e chega até uma cidade chamada Campos do Jordão, que está, né, acima de 1.700 metros de altitude. Olha só, 1.740 metros. Bom, a temperatura média lá é de 11,3 graus Celsius. Então, o que a gente pode concluir, gente? À medida que eu subo o relevo, que eu aumento a minha altitude, a temperatura cai, certo? Então, à medida que eu diminuo a minha altitude, a temperatura sobe. Então, é inversamente proporcional esse negócio aí, bom? Se você sobe, a temperatura cai. Se você desce, né, a temperatura sobe. Então, vamos voltar lá à pergunta. Quanto menor a altitude, menor a temperatura? Errado, não é? As massas de ar são enormes bolsões de ar que se mantêm estáticas na superfície da Terra. Novamente um erro. Gente, se não houvesse movimentação de massas de ar, não haveria mudança no tempo atmosférico. Então não existe isso. Então se você vê no clima da nossa cidade agora nesse momento mudando de chuva para sol constantemente, é porque as massas de ar estão se movimentando. A maior ou menor proximidade de grande quantidade de água exerce forte influência no comportamento da umidade relativa do ar. No entanto, não há influência na temperatura, também é errado, certo?
O que nós temos aqui? A última, o relevo influi na temperatura, certo, e na umidade do ar, ao facilitar ou dificultar a circulação de massas do ar, certo, vou marcar isso aqui, essa é a correta, bom? Vamos ver agora aqui, a questão 3, olha só, muito simples essa questão aqui, né? Nós temos a foto de uma montanha, o Monte Everest. Então vamos ver, o fator determinante para o clima da área retratada pela imagem é o que, gente? Acabamos de ver, né? A altitude. A altitude é um fator que influencia as condições ambientais e por isso é levado em consideração na prática esportiva. É correto afirmar que o aumento da altitude causa o quê? Então vamos ver. Aumento da longitude, não tem nada a ver isso aqui. Diminuição da pressão atmosférica. Olha só, essa é a alternativa. Tá? Quando você está numa cidade como essa aqui, gente, como eu coloquei aqui, né? A tendência é que você que não estiver acostumado a viver em elevadas altitudes, você tenha maior dificuldade de respirar, porque o ar é rarefeito, tá bom? Então, jogadores de futebol brasileiro, quando eles vão disputar partidas em cidades dos países vizinhos, como La Paz, né? São cidades de altitude muito elevada, em geral eles sentem muita dificuldade, justamente por isso, porque o ar é rarefeito e aí eles sentem, né, essa dificuldade na respiração. Quem está acostumado não vai perceber isso, mas quem realmente vive em lugares de baixa altitude vai perceber isso com certeza, tá? Então, diminuição da pressão atmosférica, tá bom? A outra, o clima é a sucessão habitual dos estados do tempo meteorológico. A grande variação climática no planeta é resultante da interação de fatores climáticos, que são responsáveis pela grande heterogeneidade climática da Terra e estão diretamente relacionados com a geografia de cada porção da superfície terrestre. Em qual das alternativas a seguir há apenas fatores climáticos? Então vamos ver aí. Fatores climáticos. Está aqui uma. Altitude, massas de ar, maritimidade e latitude. Só esses são fatores climáticos, tá bom? Então, gente, dando continuidade aqui à correção do nosso trabalho, vamos aqui para a questão, né? Eu acredito que seja, deixa eu ver qual é. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta questão, né? O clima é a sucessão... Não, desculpa. Não seria essa bem aqui. A maritimidade, tá? A maritimidade é um elemento importante na dinâmica climática, pois o que significa maritimidade? Proximidade do mar, né? Ou então de grandes massas de água, como rios, baías e tudo mais. Então vamos ver aqui. A maritimidade é um elemento importante na dinâmica climática, pois interfere na umidade atmosférica e na amplitude térmica diária e sazonal das áreas sobre sua influência. Tá? Essa alternativa aqui é correta. Eu vou dar um stand-by para ler as outras alternativas aqui. Vamos ver. Faz com que os ventos sempre se desloquem da terra para o mar, tornando as áreas litorâneas mais secas. Em geral, as áreas litorâneas elas são mais úmidas, então isso aqui está errado, tá? Afeta as temperaturas das áreas litorâneas, tornando-as mais frias. Também é errado. As áreas litorâneas elas tendem a ser mais quentes. Aumenta as amplitudes térmicas devido à diferença de calor específica entre a água. Também está errado. Em geral, lugares com influência da maritimidade, a amplitude térmica tende a ser mínima, tá? E promove a homogeneidade climática entre o litoral e as áreas mais continentalizadas. Aí já está errado também, porque em geral as áreas continentalizadas elas vão ter, né, climas ou mais secos ou mais frios que as áreas litorâneas, tá? Então a alternativa correta aí é a primeira aí, né? Certo. Continuando agora. A dinâmica atmosférica é constituída pela relação entre os elementos e os fatores climáticos. Com base nas informações do quadro abaixo, marque a alternativa incorreta, tá? Incorreta que ele quer. Então vamos ver aí. Nós temos as cidades, Belém, Salvador, Vitória, Porto Alegre, né? São capitais brasileiras, né? Capitais de estados brasileiros.
Nós temos a latitude, Belém, olha só, a latitude bem baixa, né? 1 grau e 28 minutos, né? Ao sul do Equador. E a temperatura média 25 graus,9 Celsius, né? Graus Celsius. Aí você observa que quando a latitude aumenta, você chega lá em Porto Alegre, por exemplo, 31 graus ao sul do Equador, a temperatura já cai 5 graus, né? Quase 6 graus aí, certo? Então vamos ver aí, que é incorreta. Como elemento climático, as latitudes interferem significativamente no clima, já está errado aqui, né? A latitude não é elemento climático, a latitude é um fator climático. Então essa, se for incorreta, é essa daqui, tá? Vamos ver aqui. Trata-se da demonstração de um fator climático no comportamento das temperaturas, certo? Observa-se que quanto maior a latitude, menor a temperatura, certo? Latitudes menores determinam o aumento nas médias de temperatura, certo? Tá? Agora a última aqui. O vento é o ar atmosférico em movimento e se forma pela... Como é que se forma o vento? Desculpa, gente. O vento é formado pela diferença de pressão atmosférica, tá? Então aqui nós vamos ter letra B, tudo bem? Então, quando existe uma diferença de pressão atmosférica, o ar vai se deslocar dos lugares de alta pressão para os lugares de baixa pressão. Bom? Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida pode perguntar no meu PV, pode fazer comentários, né, lá no canal do vídeo. Estamos aí à sua disposição, certo? Tchau!